Oi, um outro assunto que eu gosto muito, que eu tratei inclusive nas aulas com os meus alunos, diz respeito aos pecados capitais. Eles surgiram de uma lista de um monge grego no século IV depois de Cristo. E mais tarde o Papa Gregório I reduziu de 8 pecados para 7, inclusive unificando alguns. Havia melancolia e preguiça, né? E depois ficou só a preguiça. Também tinha uma separação entre vaidade e orgulho. Depois só ficou o vício do orgulho. O que é interessante é que quando em sala de aula eu falo sobre esses pecados, o meu objetivo não é condicionar os alunos a segui-los, a seguir esses pecados, ou a ver, por exemplo, o orgulho como um pecado, mas é sim questionar. Por exemplo, há o orgulho de ser gaúcho, mais recentemente nas passeatas do orgulho gay, que é uma forma, poderíamos pensar, positiva, no primeiro momento, né, de um sentimento que poderia ser muito bem distribuído, dividido pelas pessoas, né, participado pelas pessoas, embora se possa chegar a um excesso, né, e aí é que é interessante ver exemplos práticos, até que ponto esse orgulho poderia ter limites, né? Ou, por exemplo, se poderia ser em determinado momento ofensivo para outros grupos, ou um sentimento que se poderia se tornar agressivo, né? Orgulho de uma nação se impondo sobre outra, né? Tentando aniquilar a outra, como se viu isso no nazismo na Segunda Guerra Mundial, né? Depois tem outros pecados, o pecado da inveja, por exemplo. Será que não é a inveja, muitas vezes, de uma pessoa, que a gente sinta por uma pessoa, ou pelo que uma pessoa conquistou, né? Não é essa inveja que não nos moveria a ir atrás e tentar conquistar aquilo que a outra pessoa já conquistou e que vimos que é possível conquistar também, né? Você tem a ira. Aristóteles, no século IV antes de Cristo, ele defendeu a ideia de que muitas vezes você tem uma boa ira, uma boa raiva, aquela raiva que te move para fazer justiça, né? Uma justa indignação é o termo que se traduz do grego de Aristóteles, né? Você está indignado, você está em certa medida irado, uma parte de ti está com muita raiva, mas é uma raiva por buscar a justiça, né? Você tem a preguiça. É curioso que o cristianismo tenha tornado ou visto a preguiça como ruim, algo que poderia destruir ou corromper o espírito, porque as grandes descobertas, pelo menos no campo da filosofia, foram feitas num quase total ócio, né? Platão, Sócrates não tinham uma vida que nós temos de rotina, né? Acordar cedo, trabalhar intensamente e repetidamente, uma rotina, né? Eles gostavam muito do tempo livre. Parece que no tempo livre é que as ideias surgem. Ainda no século XVI a gente tem a ideia de que Newton descobriu a sua teoria da gravidade universal observando uma maçã caindo sobre a sua cabeça. Quem sabe se possa pensar num meio termo, numa sociedade que não trabalha intensamente, a não ser que você tenha prazer em trabalhar indefinidamente, né? Mas quando a coisa é obrigada, quando você precisa, porque te obrigam a trabalhar muitas horas, provavelmente você não vai ter condições nem espaço para algum pensamento criativo, né? Aí podemos ir mais adiante em outros pecados, o pecado da gula, por exemplo, né? Comer muito. Hoje nós vemos como uma doença a obesidade, mas e se a pessoa está feliz assim, né?
pegarmos a Europa do século XVI, as pinturas retratavam pessoas que hoje consideraríamos acima do peso, né? Até que ponto comer muito é uma coisa ruim? Depende também do que você come, né? Da quantidade. Alguém que, por exemplo, isso é sugerido até pelos médicos e nutricionistas, comer a cada 3 horas. Isso não seria um pouco de gula? Sob o ponto de vista deles, parece que não seria errado, pelo contrário, seria o certo, o saudável, né? Comer 2 vezes por dia seria equivocado, porque você acabaria comendo mais para saciar aquela fome que você passou quase o dia inteiro sofrendo, né, dela. Depois você tem a avareza, por exemplo. Das experiências que eu observei e que eu pedi para os meus alunos que observassem também é como é que vocês tratam isso que se chama de pecado. Será que é pecado mesmo? Por exemplo, às vezes você tem 25 centavos e você dá para alguém que está ali no chão pedindo uma esmola. E uma das reflexões que eu fiz para os meus alunos é: 25 centavos vai mudar a vida dele? Vai conseguir o que com isso? Talvez um pastel. Bom, no dia seguinte ele vai voltar ali e vai ter que pedir mais moedas. Há também os casos de crianças que estão nos semáforos pedindo dinheiro para que depois as suas mães usufruam do que elas ganharem, realimentando um círculo, né? Um ciclo em que não vão tirá-las da rua, vão permanecer naquele estado. Enfim, a ideia é forçar, pode até ser que o meu exemplo seja ridículo, sem sentido, desumano, mas a ideia é forçar que os alunos, em aulas de filosofia, reflitam sobre essas coisas, não as aceitem como verdades definitivas, né? Um outro elemento é a questão da luxúria, né? Se alguém que estimula e é estimulado pelos prazeres do corpo a exercer por diversos meios prazer no seu corpo e no corpo de quem ama, se essa pessoa ela incidiria no pecado. Não sei se isso tem a ver também com traições. Bom, nesse caso, traições, você cometeria, né, um crime contra a pessoa para a qual você prometeu fidelidade. Bom, nesse caso é uma coisa mais séria, mas alguém que goste e desenvolva a sua sexualidade, né? Até que ponto isso poderia ser pecado ou não poderia ser visto como uma espécie de autoconhecimento? Você conhecer seu corpo, você conhecer o corpo da sua esposa, de quem você ama, né? Se isso é ruim. Hoje em dia a gente dá menos atenção à igreja, porque em geral alguém escreveu isso sob um ponto de vista, sob seu ponto de vista, acreditando que isto é o errado, né? O que seriam os vícios hoje, né? Ainda permaneceríamos certos na ideia de vício é tudo que é excessivo, mas às vezes você tem que ser excessivo, né? O vício é fazer aquilo que a maioria das pessoas faz. Isso também pode nos levar a erros, né? Porque muitas vezes o que as pessoas fazem leva a consequências devastadoras, ou consequências podem ser prejudiciais para essa pessoa ou para a sociedade inteira, né? Por exemplo, a ideia de tratar as pessoas como objetos. Hoje em dia, cada vez mais, me parece que as pessoas não estão muito preocupadas com o que os outros vão sentir, elas estão preocupadas antes com o que elas vão sentir.